Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Rô, apaga essa luz aqui da frente, pô. Pro slide. Isso. Vamos lá para a nossa 13ª aula, né? Semana passada vocês viram obsessão. E hoje nós vamos ver o processo inverso, né? Desobsessão. Vamos aí começar pelos nossos objetivos da aula. O geral, né, demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. E alguns específicos, nós vamos ver algumas técnicas de desobsessão, a sua eficácia, o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo, né, concorre para a profilaxia dessas obsessões, certo? Então vamos lá. Antes da gente começar a aula, vamos por um relembrando aí, né? Que nem todo mundo assiste as 2 aulas consecutivas, né? Então, às vezes, eu gosto sempre quando tem essas aulas assim, mediunidade médios, obsessão, desobsessão, a gente trazer uns 2 ou 3 slides do relembrando para quem não veio semana passada e para quem veio relembrar, né? Então, na semana passada, o que a gente viu aqui, né, na aula de obsessão? Que quem que é o agente principal da obsessão? Quem? A gente mesmo, né? A gente mesmo. E que o que a gente emite para o universo, a gente recebe de volta, ou a gente atrai de volta, né? Como está aí nessa figura aí do imãzinho, né? Aquilo que a gente emite para o universo em ondas, em sintonia, em energia, em afinidade, em sentimentos, é o que eu vou atrair de igual para mim, para a minha mente, né? A nossa mente é uma antena aberta com o universo. É uma antena que tem, eu digo que tem o Wi-Fi de senha universal, né? E vai se conectar com esse Wi-Fi, né? Com essa internet da nossa mente. Qual que é a senha? A senha é o que a gente está emitindo para fora. Então, a gente emitiu, a gente atraiu, certo? E aí eu trouxe só exemplos, né? Não significa que são exatamente essas coisas, mas se esses sentimentos todos aí que a gente... Eu tenho certeza que vocês viram na aula de obsessão o gráficozinho de ondas curtas e ondas longas, não viram? Isso? Então, todos esses a frequência das ondas, né? Todos esses sentimentos aí, como exemplos, são aqueles que emitem essas ondas, né? E que vão atrair ondas iguais. Isso não é espiritismo, não é religião, isso é física, né? Isso a gente estudou na escola, nas aulas de física. Então, maledicência, inveja, desequilíbrio, depressão, tudo isso vai atrair para a gente mentes semelhantes, certo? Essa frase aí que é de Ramatiz, que é de um espírito hindu, diz assim, ó, refleti quanto a que pensais e saberei com quem andais, né? Como andam meus pensamentos, demonstram quem são minhas companhias, né? Ah, Alessandra, mas que coisa difícil, né? Porque quem é... Agora mesmo, eu saí daqui de Piatã às 6 horas, fui lá no Caminho das Árvores buscar meu filho e voltei. E no caminho de volta, eu já disse umas 3 palavras feias. Não teve como, né? Aí depois, eu dirigindo, pensei assim, eu estou indo fazer aula de desobsessão. Que vergonha, né? Eu me estressando no trânsito, né? Eu mesmo me corrigi. Eu falei, meu Jesus, eu estou aqui indo fazer aula de desobsessão, xingando o coleguinha no trânsito, né? Por quê? Porque nós somos humanos, né? Não tem como a gente viver numa linha reta, né? Esses sentimentos aí, tantos outros, são normais da nossa vida, né? Todo mundo se irrita, todo mundo se estressa, todo mundo tem momentos de tristeza, todo mundo tem momento de raiva, que dá vontade de, né, apertar o pescocinho assim de alguém de vez em quando, né?
Todo mundo tem momentos de tristeza, de baixar a energia, não tem como. A nossa vida é uma montanha-russa, né? O que a gente tem que fazer? Qual é o pulo do gato para isso? Eu acabei de dar o exemplo, né? Xinguei o coleguinha? Xinguei. Mas no momento seguinte eu falei, não vou entrar nessa energia não, né? E pensei comigo assim, ele deve estar com mais pressa do que eu, deixa ele ir, né? Eu não estou com tanta pressa assim. Se eu chegar 10 minutos atrasada, a Luana faz uma oração lá, conversa com o pessoal até eu ir chegando e ninguém vai morrer por isso, né? Então, esse é o pulo do gato. Quando a gente percebe que a gente está entrando numa vibração ruim, a gente se policiar para isso, né? O Jesus, uma das frases mais importantes para mim que tem no Evangelho é o orar e vigiar, que é exatamente isso, né? Você se percebeu o tempo todo. É fácil? Não. Tarefa dificílima, né? Dificílima. Mas é o que a gente precisa fazer. Essa é a nossa melhor desobsessão. Não tem outra. A gente vai ver aqui várias técnicas, né, que o Espiritismo traz para a desobsessão, inclusive a própria mediúnica de desobsessão, né, o atendimento aos desencarnados. Mas nada disso é eficaz tanto quanto o nosso controle, o nosso equilíbrio, o nosso policiar, né, entre aspas, o nosso orar e vigiar. Certo? Então, vamos lá. Ainda dentro do relembrando, né? Que essa conexão se dá através das ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram a receptividade no obsediado, acentuando as suas preocupações, fobias e tendências. O nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. O que eu gosto muito de frisar nesse slide aí? O acentuando as nossas preocupações, fobias e tendências, né? O que isso é importante? Por que isso é importante? É importante para a gente entender que nenhum espírito obsessor causa em mim o que não é meu. Porque é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas assim: não, eu me desentendi, eu briguei feio, eu me fiz uma coisa que não é minha. Eu não sou desse jeito, né? Ah, meu filho, meu marido, minha cunhada brigou, caiu no pau, era obsessão pura, porque a pessoa não é desse jeito. Ela saiu de si. Ela é desse jeito. Ela não demonstra, ela controla, né? Eu sou assim, eu não demonstro, eu me controlo. Mas quando a gente dá oportunidade, abre a nossa portinha, abre a nossa janelinha, o espírito que se conecta com esse sentimento potencializa, acentua aquilo que já é seu. Aquele leão que está lá adormecido, né? Então é importante que a gente saiba disso também, né? Porque quando a gente sabe disso, a gente sai do lugar de vítima, né, para tomar responsabilidade na nossa vida, certo? E aí, lá no livro de Sueli Caldas, ela, que chama Desobsessão, ela traz esse trechinho que ela diz assim: ó, a desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. E, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Então, o que ela quer dizer aí quando ela diz que é o processo de regeneração da humanidade? Que o dia que a gente entender que esse processo é a tão falada reforma íntima, né? Que é uma frase tão célebre de Allan Kardec do Espiritismo, né? Allan Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima, né? O que é essa reforma íntima? É a nosso esforço de mudança, né?
Nada adianta a gente estar aqui na ULI, eu digo a gente, eu fazendo as aulas, vocês assistindo, se quando eu xingar no trânsito, né, porque eu ainda sou humana, mas quando eu xingar, eu falar, opa, peraí, estou agindo errado. Se eu fizer isso 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, vai chegar uma hora que eu não vou fazer mais, né? E isso para todas as coisas. Eu estou dando o exemplo de hoje, quase online, que aconteceu comigo, né? Se a gente tem uma má inclinação, um mau hábito, e a gente vai se policiando, vai se esforçando, vai se controlando, se equilibrando todos os dias, quando você tem a noção de que você já fez errado, já é o primeiro passo. Porque quando você faz alguma coisa e acha que está certo, não, mas eu estou mesmo com a razão e pronto, então você não saiu do lugar ainda. Mas quando você já se sente, né, na posição de ter feito algo não tão bacana, já é o primeiro passo, né? E se a gente vai exercitando e observando isso com o passar do tempo da nossa vida, a gente vai fazendo uma regeneração da humanidade, né? E quando a gente chegar nesse ponto, ninguém precisa mais de desobsessão. Ninguém vai precisar mais de ajuda, porque a ajuda somos nós mesmos, né? Eu digo, às vezes, né, a gente conversando aqui nos bastidores, eu digo que, às vezes, tem alunos, né, que não gostam muito dessa aula. Sabe por quê? Porque nós somos seres imediatistas e gostamos de terceirizar as coisas. Principalmente o que é ruim. O que é ruim é sempre do outro, nunca é meu. Né? Quem é que vai dizer assim, não, fui eu mesmo que errei? Ou então a gente diz assim, não, eu errei, mas, né? Eu fui grossa mesmo com Ilza, né? Falei umas verdades para ela, mas também, né? Ela vem o mais, né? A gente dificilmente eu conheço alguém, né? Que assuma isso para si, né? E essa aula é uma aula para a gente se conscientizar que o que a gente recebe é o que a gente dá, né? Tem várias técnicas aqui que a gente vai ver, todas maravilhosas, todas funcionam, mas são todas de profilaxia. O maior remédio da desobsessão está em mim mesmo, né? E não é todo mundo que gosta de ouvir isso, não. Eu sei que não. E porque é um processo difícil. Mas vamos lá. Lá no livro Desobsessão também, só que agora de André Luiz, né, psicografado por Chico, ele diz assim, ó: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então, o que André Luiz está dizendo aí? Vou traduzir para a linguagem Alessandra Brandão, certo? Quando eu li isso, foi assim que eu interpretei. Obsessão é igual gripe e dor de cabeça. Todo mundo vai ter uma hora ou outra, né? Ele está dizendo ali, ó, nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, todos nós vamos ter e temos, né? Por que ele afirma isso tão veementemente, né? Pelo que eu falei no início da aula, porque somos humanos. A gente sobe e desce, né? Sobe e desce. Ninguém é zen o tempo todo, na paz o tempo todo, tranquilo o tempo todo. A gente escancara nossas portas aí das ondas erradas o tempo inteiro, né? Então ele diz ali, todo mundo vai passar por esse processo várias vezes, em maior ou menor grau, né? E de quando em quando é bom que façamos essa análise, né? O que é fazer essa análise? Vamos pensar assim,
Como anda a minha vida? Eu tenho conseguido realizar os meus projetos? O que eu tenho pensado em fazer tem dado certo? Eu tenho mais, como dizia meu avô, mais dado com os burros na água, né? Meu avô falava isso, deu com os burros na água, né? Ou tenho conseguido ter sucesso? Eu tenho brigado muito e me desentendido muito com as pessoas? Ou eu sou bem querida e bem querido em todos os lugares que eu chego? Quem são as pessoas que têm me cercado? Aquelas reclamonas, que sempre estão reclamando da vida, que sempre, quando você chega, fala: Ana, tudo bem? Ah, não, tô mal, não tô bem, eu vivo doente, tô sem dinheiro, briguei com o marido, né? Quem são essas pessoas que cercam vocês? É essa análise aí que André Luiz está fazendo, convidando que a gente faça. Por quê? Porque tudo que está à nossa volta e tudo que a gente tem produzido para o mundo vem da gente. Ah, mas eu só tenho um ditado, né, que o pessoal diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, eu sou uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão tranquila, tão caridosa, tão amiga, e só aparece gente perturbada no meu entorno. Por que será? Não é? Por que será que eu atraio gente perturbada para o meu entorno? Por que será que eu atraio gente briguenta para o meu entorno? Por que será que eu atraio gente problemática para o meu entorno? Temos que fazer essa análise. Tá? Nós estamos precisando mudar o que a gente está mandando para o universo. Por que, gente? Eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez na internet, de autor desconhecido, que eu não sei, não estava escrito exatamente isso, autor desconhecido, que dizia assim, ó: o universo não entende palavras, o universo entende energia. Eu acho que essa frase cabe perfeita para a aula de obsessão e desobsessão. Diga. Com a leitura daí e a sua fala, me veio uma percepção, assim, de que então, porque eu só pensava em obsessor de um espírito desencarnado para um lado, ou de um espírito encarnado em outro encarnado. Mas aí me veio a percepção de que nós mesmos somos obsessores de nós mesmos? Também. A auto-obsessão. Você veio à aula passada? Viu? Por isso que eu gosto de fazer esse relembrando. Nós temos várias nuances da obsessão. A obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, que é a mais conhecida, né? Pode ser de encarnado para encarnado. Pode ser de desencarnado para desencarnado. Pode ser de desencarnado para encarnado. E pode ser uma auto-obsessão. Então, ela vai em várias direções. Aonde tem gente, né? Porque espíritos são pessoas. Aonde existem gente, pessoas se relacionando, o processo de obsessão pode se instalar. Certo? Então, vai sim. Você tá, mesmo não tendo vindo a aula passada, você falou a coisa correta. Exatamente isso. Ela pode ir em várias direções, né? E quando eu falei essa frase que eu gostei muito quando eu li, né, que o universo entende energia e não palavras, é o seguinte, gente. Eu posso falar o que eu quiser, mas se eu não estiver sentindo o que eu estou falando, palavras o vento leva, né? Eu sempre dou esse exemplo quando eu faço a aula de obsessão, mas eu vou fazer esse exemplo aqui na aula de desobsessão também, porque eu estou vendo que tem várias pessoas que não assistiram a aula semana passada. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Luana fez uma aula. Exemplo, tá, gente? É uma historinha que eu estou criando. A Luana nem faz aula ainda, né? Já já ela faz. Mas vamos dizer, Luana fez uma aula maravilhosa aqui, né? Fez uma aula da turma de ontem, de segunda-feira, de desobsessão. Eu assisti a aula ali no fundinho, cheguei a assistir a aula de Luana. Quando Luana saiu, eu falei:
Lu, que aula maravilhosa. Nossa, que seus slides estavam perfeitos, sua eloquência estava ótima, muito conhecimento, adorei conforme você conduziu a turma, estava tudo maravilhoso, meus parabéns. Com um sorrisão assim, né? Mas por dentro, estou com uma inveja, né? Morrendo, mordida de inveja, porque a aula dela foi melhor que a minha, né? Porque eu não tive capacidade de pensar e responder o que ela falou, porque os meus slides não estavam tão bons quanto dela, né? Mas no final eu fiz um sorrisão, né? Meus filhos dizem assim, fez cara de egípcia, né? Fiz cara de egípcia, dei um abraço, apertei ela, dei um abraço bem apertado, dei parabéns, mas por dentro o sentimento era de raiva, de inveja, porque a aula dela foi melhor que a minha. O que vocês acham que eu estou mandando para o universo? A inveja ou o parabéns? Porque o universo não entende palavra. O universo só entende energia. Então, nesse momento, quem são as pessoas que vão chegar perto de mim? Pessoas de igual semelhança energética. É isso. Né? É isso que acontece. O processo de obsessão é isso. Isso eu estou falando do processo de obsessão simples, né? Porque a obsessão também tem 3 graus. Simples, fascinação e subjugação, que é o grau mais pesado da obsessão, né? Mas só que a subjugação, que é o 3º grau, começa na simples, né? Então, qual é o pulo do gato? É a gente perceber logo de cara quando você está ali num processo obsessivo simples, para você curar, né? Quando você está doente, se você descobre qualquer doença no inicinho, é muito mais fácil de você cuidar e ficar bom do que se você descobrir num estágio avançado. A sua obsessão é igualzinho, né? Então, orai e vigiai. Vamos lá para o próximo. Então, ó, a desobsessão é um termo que foi criado por Allan Kardec, né? Então, diz que é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, desobsessão é um conjunto de técnicas. A gente vai ver cada uma delas, né? Elas podem ser de forma indireta ou direta. Quais são as técnicas da forma indireta? A prece, a oração. Nós vamos ver cada uma devagarzinho, tá? O esclarecimento doutrinário, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? O passe e a fluidoterapia. Evangelho no lar, água fluidificada e atendimento fraterno. E a direta é o tratamento da obsessão, né? A reunião mediúnica, né? Propriamente dita. Porque quando a gente também fala assim, desobsessão, o que a gente pensa? Reunião mediúnica, né? Quando fala assim, não, eu vou fazer um tratamento de desobsessão, o que eu vou fazer? Um tratamento de reunião mediúnica. Atendimento aos espíritos sofredores, né? Que eu detesto essa palavra também. Então, indiretamente, a gente tem essas daí que estão, vamos dizer assim, catalogadas, foram didaticamente, né, catalogadas por Kardec, pelos espíritos e pelo Kardec. Mas, durante a aula que a gente vai conversar, que existem outras formas também, como técnicas de desobsessão, tá bom? E diretamente é a mediúnica. Então, vamos lá. A prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, está escrito assim, ó, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, cai no exemplo que eu acabei de dar aqui, a historinha que eu acabei de falar comigo e Luana, né? Não adianta eu falar 1000 palavras bonitas se o meu pensamento e o meu sentimento
não está condizendo com o que eu estou falando. A prece é a mesma coisa, né? Então vamos para o clássico, a prece mais conhecida do mundo, que é o Pai Nosso. Eu acho que 90% das pessoas nunca nem refletiram o que estão falando no Pai Nosso, né? Senta ali ou faz a prece lá assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja... Amém. Ou então pega uma mais bonita, né? O credo, salve rainha, aquelas orações bem lindas da Igreja Católica, lê ali no papelzinho e pronto. E o sentimento que está envolvido, né? É engraçado, às vezes, aqui no Centro Espírita, vocês veem que toda aula alguém começa fazendo uma oração, né? E quando tem os monitores chegam novos, é uma guerra, porque ninguém quer fazer oração. Não, eu não sei fazer oração. Como é que não sabe fazer oração, gente? Eu não admito alguém que diga que não sabe fazer uma oração. Se eu disser assim, todo mundo aqui sabe cantar? Aí vocês vão dizer assim, ah, eu canto muito mal, mas cantou parabéns para você, não cantou? Todo mundo não cantou parabéns para você uma vez na vida? Oração é igual, todo mundo sabe fazer, gente. É só apertar o calo que a gente aprende a fazer oração no mesmo instante, né? É aquele pessoal que não acredita em Deus, graças a Deus, né? Eu não acredito em Deus, graças a Deus, né? Então, a oração tem que ser sentida. Não precisa ser com palavras maravilhosas, um vocabulário riquíssimo, porque quando você fala com Deus, Ele não quer saber se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, não, né? Então, é falar com o coração. É o que está dizendo ali, ó, palavra não é nada, forma não é nada. O pensamento é tudo. O sentimento que você está imbuído ali, né? E quando você começa o dia com uma oração, tudo começa diferente. Também não precisa ser uma oração. Ah, Alessandra, eu acordo já, o celular toca, o despertador toca, eu pulo da cama e já caio no banheiro tomando banho, escovando o dente. Não tenho tempo para ficar sentado na cama fazendo oração, não. Então faz oração tomando banho. Faz oração escovando o dente. Faz oração dirigindo. Faz oração pegando ônibus. Não precisa estar num lugar ajoelhado, sentado, olhando para uma imagem ou com uma musiquinha. Oração é o que está saindo de dentro, né? Sabe o que meu hábito, todos os dias, quando eu abro o olho, eu só digo assim, obrigada por mais um dia. Pronto. É uma oração? É, uma frase só. Mas para mim é a minha oração. Como o pessoal gosta de dizer, meu mantra, né? É meu mantra do dia. Eu duvido que eu acordo e não pense isso, né? Minha mãe falava isso. Não ia dizer isso na aula, né? Porque é feio. Mas já que você falou, eu vou falar. Minha mãe também falava isso. Até no vaso sanitário dá para fazer oração. Minha mãe também falava isso, né? Então a gente pode fazer oração a hora que quiser, porque Deus não está pensando aonde é que você está, se você fala bonito, se você fala feio. O mais importante é que esse momento é o momento que você está elevando a sua onda. É o momento que, se tiver alguma pessoa, algum irmãozinho conectado ali ao seu estado de estresse, de raiva, de tristeza, de angústia, de nervoso, desconecta. O Wi-Fi cai. Sabe quando a gente está na internet que o Wi-Fi cai? É exatamente isso. Todas essas técnicas que a gente vai ver da desobsessão têm o mesmo princípio. Elevar o seu estado mental. Sair, tirar o seu estado mental da onde ele está e elevar. Todas essas técnicas aí têm esse mesmo objetivo. Para quê? Quando você eleva o seu estado mental, quem está conectado com você não vai junto. Cai. A internet cai, né? Simbolicamente. Então, isso é uma técnica. E eu disse assim, essas são as que estão catalogadas por Kardec. Sim, mas tem outras. Uma vez eu fiz essa aula aqui há muitos anos atrás e a aluna falou assim, eu adoro mexer no jardim, em planta, né?
Eu adoro tirar o sapato, entrar no jardim da minha casa, que ela tem um quintal, e botar o pé na terra, e mexer em planta, e tira a planta de vaso, e bota a planta no vaso, e faz muda, e rega, e converso com as plantas. Para mim, esse momento, eu saio do mundo. Parece que abriu uma bolha em volta de mim e nada me aborrece. Isso pode ser desobsessão? Ela me perguntou. O que vocês acham? Né? É o momento que nada me aborrece, foi a frase dela. Então, naquele momento, não tem raiva, não tem tristeza, não tem estresse, não tem conta para pagar, não tem nada. Ela está em outro universo, segundo ela. Então, podemos sim considerar o processo dela de desobsessão. Ouvir uma música é um processo de desobsessão? Né? Quando você está aí irritado, está aí no trânsito xingando os coleguinhas, bota uma música que gosta, vai cantar, que é melhor do que estar xingando os coleguinhas. Né? Terapia, quem faz terapia é desobsessão? E como? Né? A terapia move a gente, tira a gente daquele lugar ali, daquela visão, daquele problema que a gente está ali, e vai movimentando a gente, botando a gente para frente, abrindo outros caminhos, né? Então, aquelas pessoas que te acompanham ali, quando você estava no início da sua terapia, com certeza absoluta, não vão estar mais com você. Ou vão junto, mas fazendo terapia de graça. Né? Às vezes a gente paga terapia para 2. Para mim e para o meu obsessor. Ainda fazemos caridade. Né? Solidariedade, generosidade. Quando a gente está aqui na aula da ULI, é uma desobsessão. Não só na aula, mas nas palestras públicas também. A gente também traz alguns amiguinhos. Né? Às vezes os caras falam assim... Vou lá ver o que essa Ana tanto faz nesse lugar. Né? E senta aí perto de Ana. E gostei, até que eu gostei do que essa menina falou. Terça-feira eu venho de novo. Aí Priscila traz mais um, a Aline traz mais outro. Essas cadeiras vazias aí tá tudo cheia. Né? É assim a desobsessão. Né? E de encarnado para encarnado também. Porque se você em casa... tem alguém que te faz um processo obsessivo, né, aquelas brigas, aquelas confusões, aquela energia ruim, você vai se transformando e vai transformando o seu ambiente. Quantas? Não foi uma, nem duas, nem 10, não. Foram muitas vezes que nós, que somos facilitadores, coordenadores, monitores de turma, a gente escuta, às vezes... O aluno chega e fala assim, eu queria tanto que meu marido viesse para cá, mas não adianta. Ele diz que não gosta desse negócio de espiritismo e não sei o quê, eu queria tanto que o meu filho viesse, que a minha filha viesse, que não sei quem viesse. Né? Tem gente que fala assim, na minha casa só eu que estou aqui estudando espiritismo, minha família é toda evangélica, minha família é toda católica. Aí, um belo dia, né? Se passa o ciclo 1, o ciclo 2, o ciclo 3, ou 4, cada um no seu tempo, vem aquela pessoa... Eu já passei por essa história aqui com um aluno 300 vezes, né? Chega a pessoa e fala assim, você não sabe quem está aqui. Meu marido veio. Mas não veio porque ela cansou de chamar, veio porque percebeu a mudança dela, né? É essa mesma história de dizer assim, vou lá ver o que tem nesse harmonia. Nem que seja por ciúme, né? Tem marido ciumento, mulher ciumenta, né? Vou lá ver o que tem de tão interessante nesse harmonia que Priscila não sai de lá. Né? Aí vem e fica. Já teve essa história também. O marido ficou e a mulher foi embora. Né? Então, gente, eu estou brincando, mas para dizer que o processo desobsessivo é isso. Né? Ele parte da nossa transformação. Então, vamos para o próximo. Esse aí, né? Esclarecimento doutrinário, que é uma atividade fundamental para o processo de desobsessão. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Já que vocês não perguntam, quando vocês perguntam, eu bebo água. Ninguém perguntou, mas eu preciso beber água, né?
Pronto, Ana. Então pergunta aí que eu bebo mais água. Pergunte, Ana. Boa noite a todos. Cheguei atrasadinha, mas sempre, né? Como é de praxe, Ana tem que falar. Sim, minha querida Alessandra. Né, Alessandra? Porque eu cheguei atrasada e eu não vi seu nome antes. Ultimamente, eu não tenho ido a nenhum centro espírita assistir a doutrinária, mas sempre ouço Haroldo Dutra Dias, Alberto Oliveira, Divaldo Franco. Aí alguém disse assim para mim, mas não é a mesma coisa, Ana. Você precisa estar lá na doutrina, né? Ou seja, a sua presença tem que estar lá. É isso mesmo? Então, Ana, tem os dois lados. Eu vou te dizer quais são os dois lados. Estar aqui é diferente? Né? Mas não significa que seja imprescindível. Por quê? Não adianta você estar aqui toda semana e quando você passar do portão para fora, você não aplicar na sua vida nada do que você aprende aqui dentro. Agora, você pode assistir online tudo, nem dar as caras aqui no Harmonia ou em qualquer outro lugar e aplicar tudo na sua vida. Então, tem os dois lados da moeda, né? O estar aqui é diferente pela energia, né? Pelo salão, pela egrégora, as doutrinárias todas, né? As palestras públicas têm passe coletivo, tem passe individual, que é uma das técnicas de desobsessão também. Sim, mas o mais importante não é nem o presencial, nem o online. O mais importante é o que você faz com isso, né? Se online te modifica, te impulsiona para essa transformação, maravilhoso. Se o presencial é que faz isso, maravilhoso. Se nenhum dos dois faz, você está perdendo seu tempo, né? Entendeu? Então, o importante é o que você faz com isso. Ok? Deixe-me falar só mais uma coisita. A gente falou em algumas ações do nosso dia a dia, né, que podemos fazer com amor, concentrada e tudo. Assim como também o lavar de pratos, o lavar um banheiro, ou seja, fazer alguma coisa estando naquela coisa, fazer a coisa com boa vontade. Eu acho que isso também é desobsessão. Né? Ana, Ou seja, qualquer atividade que você faça, desde que você esteja inteira naquela atividade, fazendo com amor, minimamente, com boa vontade. Se você lavar a louça pensando assim, obrigado, meu Deus, porque esse prato está sujo, porque eu tive comida para comer. Eu penso assim. Sentimento de gratidão. Mas eu te confesso que eu lavo louça com bastante raiva. Bicho, eu não. Eu não gosto de varrer casa. Não é todo dia que eu estou agradecendo o prato na comida, não, Ana. Eu sou humana. Tem dia que eu tenho vontade de jogar o prato pela janela. Eu não, minha querida. Aquelas panelas bem assim, engorduradas. Não, mas é isso. Então não bote gordura, a importância do que a gente dá, né? Eu estou brincando. Se você realmente lavar a louça ali agradecendo, né? Pelo prato, pela comida de todo dia, né? E tudo isso, beleza. Na neurolinguística diz, ora mais ação. Exatamente. Então, oração com boa vontade e com amor é uma oração. Né? Eu concordo com você, só estou dizendo que eu não cheguei nesse nível de agradecer a louça suja, não. Ainda não. Mas eu sei que é o certo, mas ainda não cheguei nesse nível. Então, gente, ó, atividade fundamental de fundamental importância para esse processo. Por quê? Aqui no Harmonia, por exemplo, vou puxar a brasa para a nossa sardinha, mas que é verdadeiro. Se você fizer a mediúnica de desobsessão como tratamento, né? As pessoas que passam pelo atendimento fraterno, que aqui na casa se chama acolhimento, entrevista, e são indicadas a fazer a mediúnica de desobsessão, junto com a mediúnica, você tem que assistir a palestra. Você não pode chegar aqui só para a mediúnica. Faz parte, é uma casadinha. Faz parte do tratamento. Você primeiro assiste a palestra e quando você termina da palestra, você vai para a desobsessão. Né? Por quê? Porque não adianta você somente vir aqui
como diz o pessoal, espantar o bicho ruim, né? Não, eu vou lá no Harmonia para tirar esses espíritos que estão me perturbando, que a gente já viu que não é assim a história, né? Que o processo é nosso. Mas se eu venho aqui, faço 10 sessões, 10 semanas de desobsessão e não mudei uma vírgula da minha vida quando eu passo desse portão para lá, igual eu acabei de falar para a Ana, o que que vai acontecer? Esse espírito ou esses espíritos é que se deram bem nessa história, né? Porque eles foram atendidos aqui, foram esclarecidos, foram encaminhados e já estão seguindo a vida deles. Mas você que não se mudou nenhuma vírgula, vai atrair outros de igual semelhança energética. Então, por isso é importante o esclarecimento doutrinário e colocar isso em prática na nossa vida, junto com o tratamento de desobsessão. Só o tratamento de desobsessão sem mudança e sem transformação é só espantar as moscas, né? As moscas voltam, porque o objeto dela está ali, continua no mesmo lugar, certo? A fluidoterapia e o passe, né? Os dois funcionam como uma transfusão energética, né? No momento que a gente também entra na câmara de passe ou para fazer a fluidoterapia, o que a gente está fazendo? Uma elevação mental, né? Ninguém entra no... Eu acho que não, né, gente? Existe gente para tudo, né? Mas eu acho que ninguém entra na câmara de passe pensando na balada, na conta que tem que pagar, no filho que brigou, no marido, não sei o quê. Quando a gente entra ali, a gente entra com pensamentos positivos, né? Querendo receber as boas energias, né? Se conectando com a espiritualidade que está ali presente, com os médios que estão ali generosamente, né? Fazendo aquele trabalho. Eu acho que é assim, né? Então, quando você faz isso, junto com o trabalho, né, junto com essa transfusão de energia, o que a gente está fazendo? Elevando nossa vibração energética, né? E além disso, tanto o passe quanto a fluidoterapia faz essa transmutação, essa transformação, né, de energia, faz essa troca, né? Dilui, transforma a energia que você entra na câmara de passe e sai da câmara de passe. Isso é definitivo? Não, né? Volto a repetir, bater na mesma tecla. Não adianta você vir aqui tomar passe todos os dias da semana e lá fora se comportar de outra forma. Não podem nada em prática, porque o passe acaba em 15 minutos. Né? Se você continuar agindo da mesma forma, ele só serve para 15 minutos. Certo? Então, todas essas técnicas que a gente está apresentando, que eu estou apresentando aqui para vocês, sempre lembre, é sempre casadinho, né? Isso é técnica que ajuda a nossa energia, ajuda a nossa sintonia, ajuda nas ondas, mas o principal agente da desobsessão sou eu, são vocês, somos nós, certo? O evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aí? Levanta o dedo aí para eu ver. Uma galera, né? Eu também faço. Menina, para que tanto evangelho? A pessoa é pessoa iluminada, gosta de lavar louça. E faz evangelho todo dia. Pode sim. Menina, eu não estou dizendo que você está errada, não. Estou dizendo que estou achando maravilhoso. A pessoa que lava a louça e agradece todo dia. Um exemplo a ser seguido, né? Mas vamos lá. Algumas considerações do Evangelho, né? Primeira coisa, uma vez eu comecei a fazer aula aqui, falar do Evangelho, falar. E quando a gente está fazendo a aula, a gente acha que todo mundo sabe o que é o Evangelho no lar, né? E depois que eu fiquei 15 minutos falando, o rapaz pediu o microfone e falou, mas o que é o Evangelho no lar? Aí eu falei, né? Porque a gente está aqui tanto tempo
numa linguagem assim, espírita, e falando disso, que a gente acha que todo mundo aqui está sabendo, né? E nem todo... Tem gente que está chegando agora no espiritismo e nunca ouviu. Todo mundo sabe o que é o Evangelho no Lar? Não, né? Eu escutei um não. O Evangelho no Lar é um momento que a gente faz de uma leitura, que pode ser o Evangelho, né? Mas também não precisa ser necessariamente o Evangelho. Tem que ser qualquer leitura edificante, né? Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Evangelho católico, pode ser um livro espírita, pode ser outro tipo de livro, desde que seja uma leitura que vai te trazer boas reflexões, uma boa conversa, né? Que você abre esse livro ao acaso, né? Tem gente que faz capítulo a capítulo, pode também. A forma, né, não é nada. Lembra lá do que falou da prece, né? A forma de fazer não é nada. O pensamento e o sentimento, a intenção é que é o importante. E aí você pode se reunir com as pessoas que querem fazer o Evangelho junto com você. E o que a gente está fazendo nesse momento? A mesma coisa que em todas as outras técnicas, né? A gente está elevando ali naquele momento a nossa energia, a nossa onda mental, a nossa sintonia, transmutando a energia do nosso lar, né? Porque no momento que a gente se põe a fazer essa leitura, esse estudo desse capítulo, espíritos também se aproximam com o mesmo propósito, com a mesma vontade, né? Se eu estou numa balada, eu vou ter espíritos que querem fazer o Evangelho comigo na balada? Não, né? Na balada eu vou encontrar espíritos que estão a fim de dançar e beber, né? E outras coisas. Mas na hora do Evangelho vai se aproximar perto de mim pessoas que têm a mesma intenção. Então, esses espíritos também ajudam nesse reequilíbrio do lar, né? Das energias do lar. E uma coisa importante, que o nome já diz, é que Evangelho no lar. Então, o Evangelho pertence ao lar, né? Ah, Alessandra, então eu não posso chamar ninguém para fazer Evangelho na minha casa? Pode, mas não pode ser uma rotina, senão vira um evento, né? Eu conheço gente que faz o Evangelho, chama a vizinha, a prima, a cunhada, não sei quem, uma leva um pastel, outra leva o bolinho, a outra leva a coxinha, a outra leva o suco, a outra leva o café, e aí o Evangelho perdeu o propósito. Virou um lanchinho para fazer fofoca, né? Às vezes nem faz o Evangelho, só fica no lanchinho mesmo, né? Então, a gente tem que ter isso como um momento de cuidado, de atenção, de carinho, de amor com o nosso lar. É um momento que a gente está cuidando não só das pessoas que estão na casa, mas do ambiente em si, né? Nosso ambiente do lar tem uma egrégora que é formada pelas pessoas que moram naquela casa, né? Então, se sou eu, meu marido e 2 filhos, pode ser que um filho lá esteja uma semana difícil, complicada. Esse momento do Evangelho no lar envolve todo mundo. Outro ponto importante, não é obrigado que todo mundo faça o Evangelho. Porque não adianta eu obrigar, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 20 e um de 17. Nenhum dos 2 faz Evangelho. Já fizeram. Teve uma época que eles faziam. Hoje não querem mais fazer. Não adianta eu dizer, não, está na hora do Evangelho, vamos sentar aqui para fazer. Porque um vai estar pensando na namorada, o outro vai estar pensando no jogo que ele parou lá e que ele tem que passar de fase, né? E nenhum dos 2 vai estar com o pensamento voltado para o Evangelho. Vão estar ali olhando para o relógio, doido para acabar com aquilo ali, para eles voltar para a atividade deles. Então, do que adianta estar fazendo o Evangelho, né? O Evangelho tem que ser feito por pessoas que estão totalmente voltadas para aquele momento ali, para que ele tenha essa eficácia. Deixa o microfone chegar aí, Ana, para todo mundo te ouvir. Vamos aí. Boa noite, Alessandra. Eu quero uma dúvida. O Evangelho pode ser feito por uma única pessoa ou tenho que estar como uma outra? Porque pode. Normalmente eu faço até sozinha. Pode ser feito por uma única pessoa. Até porque essa única pessoa não vai estar única. Né? Cláudia. Boa noite, meu nome é Cláudia.
Eu já ouvi falar que o evangelho não poderia fazer só com uma única pessoa. Não sei quem foi que falou. E qual é o porquê? Eles disseram que não tem... não há um trabalho eficaz, assim, só com aquela energia. Agora eu vou fazer com você igual meus filhos falam comigo. Quem foi que disseram? Porque quando eu falo assim para meus filhos, dizem que isso assim é bom para... Mas quem disse, centro mãe? Que eu fui, numa palestra, não foi por aqui. Sim. E aí eles disseram, eu particularmente, eu ficava em dúvida com isso, mas mesmo assim eu faço, sabe? Ó, a minha opinião, né? Eu tô aqui para dar a minha opinião. A minha opinião é que para mim não faz sentido. Tudo que eu ouço, eu raciocino e procuro a resposta lógica, né? Se a gente acredita que existe vida dos dois lados da vida, e se a gente acredita que quando estou eu e mais uma pessoa vão se juntar a mim espíritos com o mesmo propósito, por que eu sozinha não vai se juntar ninguém a mim? Né? Não faz sentido para mim, tá, Cláudia? Para mim, estou falando para mim, não sei se o lugar que você falou, não estou dizendo se o lugar é certo ou errado, estou dizendo para mim, não faz sentido. Porque se eu estou com mais uma pessoa, eu vou ter amigos espíritos desencarnados que estão ali estudando, refletindo, me ajudando junto comigo. Agora, se eu estou sozinha, não chega ninguém? Né? Então, acho que não procede, não, essa informação. No caso, eu faço o seguinte, marco um horário. Todos os dias, tal horário. De início, eu peço, né, a proteção dos espíritos, nossos protetores, e aí faço, mas marco aquele horário. Porque eu aprendi que deveria marcar um horário, porque os espíritos, eles já ficam aguardando. Isso sim. Se porventura eu fizer, hoje eu faço às 10 horas da manhã, amanhã eu vou fazer às 18 horas. Então, perde aquela conexão. Pelo menos isso é verdade. Tá bom, valeu, obrigada. Isso é verdade, mas também não tem um protocolo rígido, não. Por exemplo, esse domingo aconteceu isso comigo, né? Eu faço todo domingo às 8 horas da noite. Mas eu estava 7 tanto num trânsito do caçamba para chegar em casa. Aí eu já fui dentro do carro mesmo mentalizando, falando, ó, galera, 8 horas eu não vou conseguir estar em casa, não. Vamos passar isso para 8h30, 8h30 eu tô lá, a gente faz, né? Então, é naturalizar isso. Qual é a linguagem do espírito? Não é o pensamento? Não é de mente a mente que acontece a comunicação? Então, se por algum motivo você tiver um imprevisto, né, você pode mudar a meia hora, mudar o dia, ó, não vou conseguir hoje, mas amanhã a gente faz tal hora, né, eu vou estar disponível para isso. Mas sim, é legal que a gente marque sempre o mesmo dia, sempre o mesmo horário, porque a espiritualidade também tem o que fazer, né? Não está ali disponível para você o tempo todo. Diga. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosenilda. Eu fazia o evangelho no lar com a minha filha e a minha neta. Sim. Depois que elas foram embora para a casa delas, eu fiquei sozinha. E eu pensei assim, Deus disse, onde estiver um ou mais, aí estarei. E aí meu marido começou a se chegar. Ó, o maridos adoram história de maridos. E meu marido, ele é cristão, né? É evangélico. E aí ele viu eu lendo o evangelho, disse, eu posso também ler a Bíblia? Eu disse, pode. E aí, hoje nós fazemos, toda segunda-feira, às 20 horas, eu leio primeiro uma mensagem, ele acompanha, aí eu estou acompanhando, fazendo passo a passo no evangelho, e ele depois lê a Bíblia e diz assim, eu posso cantar o inário? Pode, deve. E hoje a gente está fazendo, graças a Deus, há muitos anos. É isso, gente. Não tem um protocolo, né? Outra coisa que a gente tem que descartar, né? Como protocolo, como dogma. Tem que ter uma água fluidificada em cima da mesa, tem que ser na mesa, tem que botar uma toalha branca, tem que acender incenso, tem que botar uma musiquinha. Não. Né? Eu já fiz evangelho junto com o Luiz, com meu marido, viajando dentro do quarto de hotel. Né? A gente jogou, mentalizou nossa casa,
né? Porque a gente não ia estar em casa nesse domingo, e a gente estava no hotel, que a gente estava viajando. Chegou a hora do evangelho, a gente parou, não tinha musiquinha, não tinha luzinha verde, não tinha nada, mas a gente parou, leu ali e mentalizamos o nosso lar, né? Também pode ser feito assim, né? Todas essas coisas propiciam, induzem a gente a uma maior concentração, né? Uma melhor vibração, mas não fazem falta. Sem ela, a gente também pode fazer, né? A senhora falou da Bíblia, né, católica. Quando os meus filhos eram pequenos, o Evangelho é uma leitura pesada, difícil, né? Para os meus filhos, eles tinham 6, 7, 8 anos. Aí eu pegava aqueles livrinhos pequenininhos, Minutos de Sabedoria, né, Gotas de Evangelho. Não tem uns livrinhos assim, pocket, né? Aqui na Fundação também tem vários. Que é uma mensagenzinha bem pequenininha. E eu mandava, abre aí, filho. E ele lia. O que você entendeu do que está escrito aí? Ah, mãe, entendi isso, isso. E a gente arredondava, né? Então, pode ser qualquer coisa. Tem um amigo meu aqui do Harmonia, que ele estava contando exatamente isso, que o pai dele é católico praticante. E que ele fazia o evangelho e o pai ficava achando que era coisa do espiritismo, né? E um dia o pai chegou para ele e falou: o que é esse evangelho? Ele dizia: ó, a gente faz essa leitura, faz essa reflexão, né, e tal, não sei o quê. O senhor não quer fazer comigo? Ele falou: só se eu levar a revistinha de Maria, não sei do que, da Santa Maria lá, que tinha semanalmente na igreja dele. Aí ele falou: então traga, né? E aí ele conseguiu trazer o pai para fazer o evangelho durante vários anos, lendo a revistinha de Santa Maria, não sei das quantas, lá da igreja dele, né? O importante não é isso, o importante é a intenção, o sentimento, né? Os espíritos que estão juntos da gente, que vão fazer esse reequilíbrio, que vão te ajudar, né? É mão dupla, é a gente e a espiritualidade fazendo essa asepsia, tanto nas pessoas quanto no nosso lar. Nosso lar, o nosso, viu, gente? Não é o cidade espiritual, não. Então, ó, eu acho esse texto bem bonitinho que está no livro de Evangelho e Família de Adenauer, que ele diz assim, ó: o Evangelho no lar é o encontro de corações, naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, outra coisa importante que está aí nesse trecho aí de Adenauer, desse livro, né? É o momento de eliminar as diferenças. Porque eu também já vi, na hora do evangelho, o pessoal usar o evangelho para lavar roupa suja e para fazer DR, né? E aí o que acontece? Você joga a vibração toda para o chão, né? O marido abriu lá, ou o filho abriu lá o evangelho, aí você aproveita e diz assim: tá vendo só? É isso aí que eu te falo, né? Que é isso que eu te dou aconselho todo dia e que você não faz. Pronto, para onde foi sua vibração que estava aqui? Foi para ralo abaixo. Despencou, porque aí você deixou o marido ou o filho, seja lá quem for, com raiva. Você também já falou aquilo com a empáfia e pronto, despencou toda a energia, né? Então, é o momento. E depois outra coisa, a leitura é do leitor, né? Então, aquele trecho que você abriu ali, primeiro é para você que leu, depois para a família, né? Então, a gente acha também, né? Se acha o rei da cocada preta e da cocada branca. E não é assim. Então, a gente tem que pensar que é isso aí, ó. É no silêncio da oração e da alma de cada um, né? É o momento de alinhar o lar. Se você não está com esse propósito, não está legal, não está bem, está brigada com o marido, não faça o evangelho naquele dia. Deixa para o dia seguinte, né? Se vocês vão fazer uma DR, uma lavagem de roupa suja ali na hora do evangelho, não adiantou nada, só perdeu o seu tempo. Não vai ter espírito, aliás, vai, né? Não vai ter espírito nenhum bacana.
Mas os perturbados vão estar tudo ali. Os que gostam de briga de casal vão estar ali, ó, batendo pau. Fala mais, né? Aí, fala aquilo. Aí vai no ouvido do marido, responde, vai deixar ela falar assim com você? Aí o marido responde. Aí pronto, acabou o evangelho, né? Vocês estão rindo, mas isso é pura verdade, gente. A vida acontece dos dois lados. A nossa sociedade é uma sociedade mista. Sabe o que significa? Que a sociedade é feita de encarnados e desencarnados. A gente só está aqui, todo mundo vendo os encarnados. Tem alguém que está vendo desencarnado aqui? Não? Ninguém? Pois é, mas tem. Um monte, né? Um monte de desencarnado. Então, a nossa sociedade é assim, composta de encarnados e desencarnados. E só vão estar perto da gente aqueles que se afinizam com quem somos, né? A gente muda, tem aquele ditado que os avós diz pra gente assim: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Aqui no Espiritismo a gente diz: diga-me quem és e eu te direi com quem andas, né? Quem você é quem vai estar perto de você. Viu? Ó, a outra aqui apontando o dedo, viu? Essas não podem fazer o evangelho juntas. Outra técnica é o atendimento fraterno, que aqui na casa tem o nome de entrevista e acolhimento, né? Todas as casas, a maioria das casas espíritas tem esse tipo de trabalho, né? Que é quando a gente atende o público que vem de fora. Aqui na casa é um papo, é uma entrevista, né? A pessoa chega com as suas demandas, com os seus problemas, ou simplesmente com a sua curiosidade, né? E nesse papo, o entrevistador, o acolhedor faz, aspas, viu, gente? Faz um diagnóstico, né, do que aquela pessoa está precisando e vai encaminhar para os tratamentos da casa, que pode ser desobsessão, pode ser vai se matricular na ULI, você está precisando estudar, né? Pode ser a fluidoterapia, pode ser a visualização terapêutica ou a visualização curativa. Tudo isso são tratamentos que a casa oferece, né? Mas vocês precisam passar pelo... Alguém aqui já fez o acolhimento da casa? Pouca gente, né? Mas às vezes o aluno faz a ULI toda e nem sabe que a casa oferece esse tipo de trabalho, né? Mas tem. Então, vocês têm que se dirigir à recepção aqui. Ali na porta da recepção tem os horários que a recepção funciona. Tem um QR Code também para marcar essa entrevista, esse acolhimento, que é onde os entrevistadores fazem o direcionamento para que tipo de tratamento você vai ser encaminhado. Certo? Deixa eu ler para vocês. Cadê? O atendimento fraterno, que aqui é a entrevista na casa espírita, é a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo de desobsessão, né? Aqui, antes de acontecer a ULI, né, a ULI surgiu aqui na casa, a primeira turma foi de 2008. Então, hoje, a gente tem um público muito grande que se inscreve na ULI, que vem procurar o estudo, a Universidade Livre do Espírito, e que nem sabe desses tratamentos. Antes da ULI existir, as pessoas só entravam aqui para procurar o tratamento, né? Era o contrário, era o inverso total, né? E depois da ULI, tem muita gente que está na ULI e que nem sabe que a casa oferece esse tipo de tratamento. Então, agora vocês todos já estão sabendo. Não. Não. A desobsessão pode ser feita à distância, mas só para filhos, crianças menores, né? Pai e mãe pode fazer pela criança, mas só esse tipo de coisa. E aí temos a técnica que é a direta, né? Que é aquela que é a mais comum, que eu, como falei, quando a gente fala em desobsessão, a gente pensa logo numa reunião mediúnica, né? A gente não pensa em passe, a gente não pensa em
em evangelho no lar, a gente não pensa em transformação, a gente pensa em mediúnica, né? Que é uma técnica usada também. Mas, como eu falei para vocês, nada adianta a gente fazer 10 sessões de desobsessão se a gente não mudar quem somos, né? Esse é o modelo, né? Vocês viram. Quem estava na mediúnica de domingo? Aí a maioria levanta a mão, né? O povo gosta de uma mediúnica, né? Quem faz evangelho no lar? 6 pessoas. Quem estava na mediúnica? Todos, né? Tô brincando, viu, gente? Pra gente descontrair, todo mundo com sono, uma hora dessa de terça-feira, né? Esse é o modelo, né, que acontece aqui na casa. Vocês viram na mediúnica, né? Onde um médium transmite a comunicação e o outro médium esclarece, né, aquele espírito que chegou ali. E aí, para que vocês entendam um pouquinho, né, não são só aquelas 2 pessoas. Na maioria das vezes, né, são 6 pessoas envolvidas ali no processo, mas às vezes são mais, né? Às vezes o médium tem outros trabalhadores do lado dele, às vezes o espírito que está sendo trazido vem com mais 2 pessoas, né? Então é um processo que envolve todo mundo. E o que é mais importante nisso? Que não é o espírito que está ali sendo ouvido, esclarecido, que está passando pelo processo de desobsessão, não. O médium que está dando a comunicação está passando pelo processo de desobsessão, o médium que está fazendo o esclarecimento está passando pelo processo de desobsessão, e todas aquelas pessoas desencarnadas que estão envolvidas nesse processo também estão fazendo o seu processo de desobsessão. Porque cada vez que a gente dá uma comunicação, ou esclarece, ou participa de um atendimento, é um exemplo, uma história, uma experiência que a gente vai ouvindo, vai trabalhando e vai aprendendo, né? É como se fosse mini palestras, né? Mini aulas. Cada atendimento que a gente passa ali é uma mini aula que a gente escuta, né? E vai se transformando também. É transformador para a gente também que trabalha na mediúnica, né? Não só para quem está sendo atendido. E como eu falei para vocês, não adianta você passar pelo tratamento da desobsessão e não fazer a sua transformação. Porque senão o espírito é que vai se dar bem com isso, né? O desencarnado vai belamente para ser encaminhado, vai receber toda a ajuda, vai seguir a vida dele e você vai continuar parado no mesmo lugar e daqui a pouco tem outros espíritos do seu lado. E você vai virar o Papa desobsessão, né? O pessoal da Igreja Católica chama aquela galera que vai na missa de domingo de Papa Hóstia, né? O pessoal do Papa Hóstia, que vai todo domingo comer hóstia, também tem o Papa Passe e tem o Papa desobsessão, que são os espíritas, né? Aquela galera que não sai da desobsessão nunca. Por que não sai da desobsessão nunca? Porque não muda nunca, não se transforma nunca. E aí, como eu falei lá nos meus 5 minutos iniciais de aula, o que o ser humano gosta? Imediatismo, resolver as coisas rápido e terceirizar, né, o trabalho para outra pessoa. Então, a gente vem aqui, resolve, tira o bicho ruim, tira o perturbado, tira o sofredor que está aqui do meu lado, porque eu sou o bonzão, eu sou uma pessoa maravilhosa, amiga generosa, né? Uma pessoa do bem, da paz. Não sei por que esse espírito grudou em mim, deve ser para eu ajudá-lo, né? É assim que a gente pensa, né? Deve ser para eu ajudá-lo. E aí a gente terceiriza, vem para o centro espírita, vai para a mediúnica encaminha aquele cara lá, né? E você bota a culpa nele, porque ele que é o bicho ruim, você é a pessoa legal. E é imediatismo, né? Resolvi. Uns 3 meses eu vou ficar legal. Ou às vezes até menos. Daqui a pouco está tudo igual, né? Então, isso é a desobsessão maior, é a nossa transformação. É a nossa reforma, que Kardec disse, né? Sem isso, tudo isso aí é igual você tá doente. Você está doente, passou mal. Foi na emergência do hospital, né? Aí o médico diz assim: olha, Jandiaci, é isso? Olha, Jandiaci,
Seu açúcar, sua glicose está lá nas alturas. Você está diabética. Você sabia? Aí você diz não. Pois é, a partir de hoje você vai ter que tomar insulina para você ficar bem. Aí Jandiaci, ela tem alguns caminhos. Ou ela não vai tomar insulina e vai morrer logo, né? Ou ela vai tomar insulina e vai continuar se entupindo de coisas que sobem a glicose e ela vai ter que aumentar a dose da insulina até o dia que a insulina não fizer mais efeito. Ou ela vai mudar a vida dela. Vai passar a comer o que ela pode, o que ela deve, tomar a medicação e ter uma vida longa pela frente, né? A desobsessão é a mesma coisa. Não adianta a gente vir aqui fazer milhões de sessões de desobsessão se a gente continuar se alimentando das mesmas coisas. A gente vai ter que fazer cada vez mais desobsessões e só terceirizar o trabalho para o centro espírita. Entenderam essa analogia? É a mesma coisa. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, o que Kardec fala sobre algumas coisas, né? Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então também não adianta eu andar com pé de coelho, com figa, com terço, com cruz, com alho no bolso para espantar os vampiros, com nada disso. Porque isso são coisas materiais. E os espíritos não são atraídos por coisas materiais, eles são atraídos por vibrações, pensamentos, ondas de energia, sintonia e afinidade. É isso que trazem as pessoas para perto da gente, encarnadas e desencarnadas. Certo? Então, nada disso resolve. Se alguém anda com figa e patuá dentro da bolsa, achando que o espírito não vai se aproximar de você, sinto informar que não tem muito valor. Então, quais são os fatores básicos da desobsessão? Quais são, gente? Me diz aí. Depois de eu estar falando aqui quase 2 horas para vocês. São 2 fatores. Quais são os mais importantes? Me diz aí. Mudança. O que mais? O esclarecimento do obsessor, né? Está escrito lá, ó. E a renovação do obsediado. É uma via de mão dupla. Não adianta você vir fazer o tratamento ali e não fizer sua reforma íntima para melhorar a sintonia e a frequência com aquele espírito. Exatamente, que você não adianta. Porque é tipo o yin e o yang. Temos que ter o equilíbrio, né, entre os dois. Exatamente. Que nós temos. Mas, Cláudia, tem muita gente que não faz isso, não. Acha que é só de um lado que as coisas trabalham, e não é. Né? É uma via de mão dupla. Eu gosto dessa foto, adoro essa foto, né? Ó, ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Livro dos Médiuns, né? Então, não adianta. Isso aí é só um exemplo, né? Um dos exemplos, mas isso aí serve para qualquer coisa que a gente não queira fazer a mudança, né? A gente vai continuar no mesmo barco, né? Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Como que a gente reconhece a obsessão? Como que eu sei, Priscila, se eu estou no processo de obsessão? Diga aí. Andressa, Sandra, eu sou quem senta aqui na frente. Daí para trás eu não enxergo mais nada. Oi, boa noite. Eu acho que reconhece quando nós passamos a fazer coisas que não são nossas.
E que a gente não se reconhece fazendo aquilo e a gente passa a fazer. Isso. E tem um outro, esse é um dos poréns. E o outro é quando alguém percebe e fala para você, né? Tem duas formas, é o autoconhecimento, quando você percebe que você está fora do seu comportamento, fora das suas atitudes, né? Fora do seu modo de se movimentar no mundo, né? Da sua forma de se relacionar com as pessoas. Mas, às vezes, aquilo que eu falei, são 3 passos. Às vezes a gente passa pela obsessão simples e não percebe isso, já está na fascinação e aí não vai perceber mesmo, né? Quando a gente está num processo de fascinação, a gente já não percebe mais que está passando por esse processo. E aí, quem é que ajuda a gente nisso? Quem mais conhece a gente, né? As pessoas que estão mais próximas. Pode ser família, pode ser até amigos, né? Os bons amigos, os grandes amigos, né? Que vão dizer, ó, Adriano não se comporta assim. O que está acontecendo com o Adriano? Né? Lógico, gente, pode ser... Por exemplo, você está passando por um processo de uma doença séria, né? Ou seu filho, seu marido, uma pessoa querida. Você vai ficar triste, né? Você vai ficar preocupado, você vai ficar pensativo, você vai ficar angustiado. Não é tudo que é obsessão, não, né? A gente tem que ir fazendo as eliminações. Adriano está passando por algum processo difícil, financeiro, de saúde, emocional, né? Ah, então deve ser isso. Mas não, minha vida está a mesma coisa, está normal, está tranquila, mas eu mudei, né? Então a gente tem esses 2 caminhos, Ilza, né? Através do exercício constante da análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com o seu modo natural de ser, né? Quando a gente está lá no início do processo de obsessão, a gente percebe, né? A gente percebe que está agindo de uma forma diferente, eu estou mais agressivo, eu estou mais impaciente, né? Eu estou mais estressado, eu estou mais triste, às vezes eu sou uma pessoa super alto astral, super alegre, né? Eu tenho sorrido menos, eu tenho me divertido menos, o que está acontecendo, né? Então, a gente... lembra que lá no primeiro ou segundo slide, né, que André Luiz fala assim, é importante que façamos uma análise de quando em quando, né, de como está a nossa vida. É essa análise aí que a gente vai entender nosso processo, se estamos num processo obsessivo ou não. Diga, Cláudia. Alessandra, quando a pessoa está no início de uma depressão, também já é um obsessor que... É um obsessor que está ou a pessoa está com um problema que precisa... Quando eu era criança, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, eu sou carioca, eu não sei se aqui em Salvador passar pelo sotaque não dá para perceber, né? Quando eu era criança lá no Rio, passava uma propaganda, que eu não sei se aqui em Salvador passava, que era dos biscoitos Tostines. A propaganda dizia assim, ó, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou seja, aquele biscoito que está sempre fresquinho vende mais. Ou é fresquinho porque vende mais? Não tem como distinguir que vende mais. Tudo que é um processo mental, né? Pode ser que uma obsessão te leve a uma depressão, como pode ser que uma depressão seja só uma depressão. E não tenha nenhum processo obsessivo aí. Seja simplesmente um processo orgânico mesmo, né? Mas pode ser que no seu processo obsessivo algum espírito potencialize, acentue o seu processo, né? Se apegue a você, se atraia por esse sentimento, por esse modo, por essa afinidade, por essa emissão de ondas, né? E fique perto de você. Mas não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Pode, né? Depende. Pode acontecer. Certo? Tudo que vem E a gente sempre fala de coisas ruins, né? De sentimentos ruins, mas pode ser o contrário. A pessoa pode estar numa tremenda euforia, né?
aquela pessoa que é tranquila, na paz, sabe? Aquela pessoa tranquila. De repente a pessoa está numa alegria total e gritando, e quero festa, e quero beber, e quero balada. Também está estranho, não está? Não saiu do seu estado normal. Então, também, a obsessão também pode te botar para cima, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de discernimento do que é meu normal e do que sai da normalidade, né? Quem é o principal agente da desobsessão? Nós, né? Não é ninguém, não são as técnicas, não é espírito, não é o centro espírita, não é o passe, não é nada disso. Todas essas técnicas são usadas como profilaxia, né? Não são nada definitivo. Eu adoro essa frase de Adenauer, acho ela bem simples, tranquila, né? Pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Olha que simples. Não é? Pensando bem e vivendo bem. Alguém aqui não pensa bem e não vive bem? Todo mundo, né? Menos eu, porque xinguei no trânsito hoje. Nesse momento eu já não pensei bem nem vivi bem. Mas como eu sei que ninguém xinga no trânsito aqui, né? Que ninguém aqui fala dos colegas no trabalho, que ninguém fala da sogra, né? Da cunhada, né? Ninguém aqui se irrita, fala mal de ninguém. Não temos nessa sala pessoas maledicentes, invejosas, fofoqueiras, ciumentas, egoístas. Não temos. Todo mundo aqui vive nessa frase aí de Adenauer, que vive bem e pensa bem. Então aqui, nessa turma aqui, turma B, não precisa de desobsessão. Só a facilitadora e a coordenadora. Né? Mas é isso mesmo, Ana. É isso mesmo, você está coberta de razão. Isso aí é um exercício, né? É o que eu falei lá no início da aula. Ninguém consegue viver nessa linha reta, né? Nessa paz e amor o tempo todo. Mas, quando a gente comete uma ação, tem um comportamento, uma atitude, qualquer coisa que a gente já sente que bateu errado, que fez errado, né? Que aquela pulguinha fica ali na sua cabeça, eu podia ter falado diferente, eu podia ter feito diferente, não precisava ter me exaltado tanto, já é o primeiro passo. Já dá para a gente dizer que é o começo de uma transformação, né? E aí, tanto de exercitar isso, chega um momento que você não vai fazer mais isso, né? Tem uma frase de Gandhi, que ele diz, eu não sei ipsilitre falar para vocês exatamente quais são as palavras de Gandhi, mas é que ele diz, na verdade é o seguinte, que uma pessoa não violenta, né? Como que uma pessoa a gente distingue se ela é uma pessoa violenta ou não violenta? Ele diz que uma pessoa não violenta é aquela que nem pensa na violência. Não é aquela que não bate, não é aquela que não xinga, né? É aquela que nem passou pela minha cabeça xingar, ofender, julgar, bater, né? Ir para agressão física de fato, né? Então, Gandhi fala isso, que não ser violento não é quem não grita, não xinga, não julga, é quem nem pensa nisso. Se isso nem passa pela minha cabeça em hora nenhuma, é porque eu sou uma pessoa não violenta. Então, é mais ou menos a frase de Adenauer ali, né? O pensando bem e o vivendo bem. Mas a gente ainda está bem longe disso. Mas a gente precisa ir fazendo o quê? Orar e vigiar, e policiando, mudando, né? Aí, hoje eu xinguei 3 palavrões, amanhã eu já xingo 2, na próxima eu xingo 1, na próxima eu não xingo, mas eu pensei em xingar. Então, eu ainda estou errada, né? Porque o pensamento é que é tudo, não é só a palavra, né? Vai chegar um dia, lá daqui a 150 encarnações,
que eu não vou nem mais pensar nisso, né? Aí eu não vou precisar mais de desobsessão, porque eu só vou ter gente good vibes do meu lado, certo? E aí tem outra frase, que é de Missionários da Luz, que diz: não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que ela faça ninho em nossa cabeça. Que também é uma boa frase. Que quer dizer o quê? Que todo mundo, né? Lá a primeira frase, todo mundo vai passar pelo processo de obsessão alguma hora, em algum momento, ou em algumas vezes, porque somos imperfeitos. Mas a gente pode impedir que a obsessão se instale e evolua. Passe de uma obsessão simples, que é a gripe, o resfriado e a dor de cabeça que a gente tem todo dia, que todo mundo tem, uma vez na vida pelo menos, para uma fascinação, por uma subjugação, né? Se a gente estiver atento a esse processo, a gente não vai deixar que a ave faça um ninho na nossa cabeça, né? É o que está dizendo ali no Missionários da Luz. Autodesobsessão. Eu falei lá para você que tem a auto-obsessão, né? E tem a autodesobsessão. Transforme-se. Quando a gente começa esse processo de transformação e executa e consegue já se sentir transformado, a gente vai vendo que tudo isso vai mudando. Lembra que eu perguntei para vocês no início assim, quem são as pessoas que te circulam, né? Que te circundam? São pessoas reclamonas, chatas, briguentas, né? Com o processo de transformação, a gente vai vendo que o nosso círculo de amizades, de pessoas, as pessoas que vão se aproximando, que vão chegando, são outras. A gente vai mudando, né? Então, ó, transforme-se. Como? Ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios e o trabalho no bem. Vícios não é vício de bebida alcoólica, vício de droga, de cigarro, não. São tudo que é vício, é tudo que é demais, tudo que passa do equilíbrio, tudo que é desequilibrado. Então tem gente que é viciado em fofoca. Tem gente que é viciado em comprar demais. Tem gente que é viciado em comer demais. Tem gente que é viciado em sexo. Tem gente que é viciado em briga, em arrumar confusão. Sabe aquela pessoa, eu não levo desaforo para casa, né? Isso é um vício. Eu rodo a minha baiana, comigo não. Né? Então, isso tudo são atitudes, que é aquela brincadeira que a gente fez ali do marido e da mulher, né? Que fica um espíritozinho. Eu gosto muito. Tânia, foi você que deu aula de obsessão aqui? A Tânia passou o videozinho do Amigos da Luz para eles? Então, Amigos da Luz é ótimo para isso, né? Que é aquele videozinho humorístico, né? Mas que é pura verdade, né? Então, é isso. Aquela pessoa que diz assim, eu rodo mesmo a minha baiana, comigo não, ninguém tira desaforo comigo, né? Eu não levo desaforo. É aqueles espíritos que ficam ali, vai mesmo, né? Vai, grita mesmo, isso mesmo, não leva desaforo para casa não. Ah, quem ela está pensando que é, né? Você tem um pensamento e os outros 10 é tudo influência da galera que está ali, que gosta disso, né? Então, se a gente quer ter uma vida tranquila, a gente tem que tentar ir se transformando para que a vida fique tranquila. Esse trechinho aqui, de Adenauer, do livro Disposição no Dia a Dia, fala da oração, que eu falei lá no início, né? Mas que eu achei ele tão interessante que eu botei aqui, porque eu acho que tem a ver com essa aula. Orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo. Então, quando você ora, aquilo que eu falei, você está orando na sua casa, de manhã, quando você acordou, você já está emitindo luz para você, para o próximo e para o universo. Porque quando você sair da sua casa
para ir fazer os seus afazeres, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a escola, para o mercado, para onde for, você já está indo com uma chaminha acesa, nem que seja uma chaminha de vela, né? Porque você já acordou o dia vibrando numa onda lá em cima. No universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve ser sempre contemplar o agradecimento pela vida, pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser o seu primeiro ato para o seu dia, para que seu dia se inunde de paz, de amor, pelo simples fato de você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida. E que quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo, ilumine-se para clarear os seus caminhos e de todos à sua volta. Então, uma diquinha, né? Eu falei da prece, mas aí a prece é o acordar, né? Aí você faz, tá lá, acordou, abriu o olho. Antes de sentar na cama, ou sentou na cama, fez uma oração linda. Aí quando você sai da cama, você tropeça no tapete, aí já xinga um palavrão. Lascou, a oração foi toda pelo ralo. Né? Aí você já tropeçou no tapete, quando você chega no banheiro para escovar o dente, a pasta cai dentro da pia. Aí você xinga outro palavrão. Então não adianta, né? A gente tem que fazer a oração, são só as palavras, é o sentimento, é mexer, transformar, começar o dia numa outra vibração, certo? E para terminar, eu tenho esse texto aqui para a gente falar um pouquinho ainda sobre ele, que é um texto de Chico Xavier, que o nome dele é Desobsessão Sempre. Então vamos ver juntos. Se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos seus semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. André Luiz, Chico Xavier. Então, eu faço uma analogia desse texto com a prece de Francisco de Assis, né? É o dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, né? A prece de Francisco é mais ou menos esse mesmo texto de Chico. A gente quer ter boas companhias, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter um bom desempenho, a gente quer estar cercado de pessoas maravilhosas, a gente quer tudo de bom, mas a gente faz o tudo de bom? A gente não quer ser julgado, a gente não quer ser que falem mal da gente, a gente quer ser compreendido, mas a gente compreende? A gente não julga? Não. A gente é todo mundo, viu, gente? Eu tô nessa aqui também, né? Eu já cheguei contando que eu xinguei no trânsito hoje, vindo para cá, né? Então, o objetivo maior dessa aula é a gente entender, sair daqui refletindo isso.
Ninguém vai sair daqui santo, não vai mesmo. Eu brinquei que falta umas 150 encarnações, falta mesmo, né? Mas é o pouquinho, do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho, é que a gente vai se transformando. O exercício diário é que transforma isso num hábito sem que a gente perceba, né? Igual escovar o dente, tomar banho. Tem gente que não gosta muito de banho, né? Tem essa galera também, mas um banho por dia eu acho que todo mundo toma, né? É um hábito. Escovar o dente, beber água, né? Se a gente for tomando conta, né, desse nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas emoções, do que a gente está jogando para o universo, de como a gente está se relacionando com a sociedade, com as pessoas, com a família, o primeiro núcleo nosso, né? Porque também tem gente que é lindo e maravilhoso, a melhor pessoa do mundo na sociedade. Dentro de casa é o capeta chupando manga, né? E ainda diz assim, não, eu me dou bem com todo mundo gosta de mim, só aqui dentro que é esse inferno, né? Então, como que eu estou me comportando dentro de casa, como que eu estou me comportando na rua, né? Uma vez eu vi o Adenauer falando aqui nas palestras dele, que no final da palestra veio uma senhorinha falar com ele aqui, no cantinho ali, e disse, eu adoro vir aqui. Eu vim aqui agradecer a você, porque isso aqui é um lugar maravilhoso, de uma energia incrível. Eu saio daqui flutuando, né? Aqui dentro é um lugar de paz, meu. Esse nome harmonia é perfeito, porque aqui é um lugar de harmonia mesmo. Tal. Aí a Adenauer disse que a criatura falou uns 20 minutos só de elogio. Aí quando ela acabou de falar, ele falou para ela, ótimo, eu agradeço, maravilhoso, que bom que a senhora se sente aqui, mas quando passa desse portão para fora, isso tudo que a senhora disse que sente aqui, a senhora também sente lá fora? Leva tudo que sente aqui e se comporta assim do lado de fora, né? Transmite essa energia boa que colheu aqui, que se impregnou dela, para as pessoas que cruzam o seu caminho lá fora? Né? É o que eu falei, não adianta a gente acordar, faz uma oração linda, tropeça no tapete, pronto, acabou o dia. Então, esse é o objetivo dessa aula, né? É a gente ver quais são as ferramentas que podem me ajudar quando eu precisar de ajuda, porque todo mundo precisa de ajuda, né? As mediúnicas de desobsessão são uma ajuda, né? Quando a gente está num processo, eu costumo dizer que quando a gente está no olho do furacão, né, a gente não consegue muito ver as soluções, né? Às vezes uma pessoa de fora, você compartilha um problema, uma angústia, a pessoa diz assim, por que você não faz isso ou aquilo? Pode ser assim, pode ser assado, né? Talvez se você fizesse dessa forma, porque a pessoa que não está dentro do problema tem uma visão melhor, né? Então as mediúnicas de desobsessão servem para isso, como uma ferramenta, como um auxílio, mas não é o principal tratamento. A mudança, a transformação é que é a verdadeira desobsessão, que é a frase de Adenauer. A hora que a gente estiver bem, pensando bem e vivendo bem, ninguém vai precisar ficar procurando centro espírita para fazer desobsessão, porque só vai estar bem acompanhado, né? Então, para a gente tirar, a partir de hoje, começar a tirar, eu sei que ninguém vai tirar não, né? Mas começar a tirar essa ideia de que obsessão é a culpa do outro e que alguém vai resolver isso para mim, porque não vai. Todas essas técnicas aí são para auxiliar. Quem vai resolver é você. Certo? E eu acho que tem mais um slide aqui, peraí. Ah, sim, era do livro. Essa frase de Chico também, que eu acho fantástica. A melhor técnica para afastar o mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. Você não quer um mau espírito, esse mal entre aspas, né, gente? Você não quer um mau espírito do seu lado? Se torne um homem bom. O mau espírito só vai andar com um mau espírito. O espírito bom só vai estar do lado de espíritos bons, né? Quando eu falei que a gente vai se transformando e vai mudando as pessoas ao nosso lado, vou para um exemplo prático do nosso dia a dia,
né? Se você é uma pessoa que lá na juventude gosta de balada, de festa, de farra e não sei o quê, aí você vai para uma idade mais adulta, aí você casa, tem filhos, aí você resolve vir para o Centro Espírita Harmonia, gosta mais de ficar em casa lendo com a sua família, curtindo um livro, um vinho, né, e tal. Você vai ter os mesmos amigos que você tinha quando você era jovem? Não. Aqueles amigos vão dizer assim: ih, a Alessandra agora tá chata, tá velha, tá rabugenta, só quer ficar dentro de casa, não curte mais ir para uma rua, vai beber uma cerveja, comer uma água. A Alessandra agora tá chata, tá beata. Por quê? Porque eu me transformei. Os meus gostos, os meus comportamentos, os meus valores, as minhas coisas não são mais igual eram. Então, eu vou ter do meu lado pessoas que se assemelham a isso. Eu vou ter novos amigos, né? É quando você é solteiro, você tem uma amizade. Quando você casa, você começa a ter outro círculo de amizade. Quando você tem filhos, você começa a ter outro círculo de amizades, né? Eu costumo dizer que quando meus filhos nasceram, eu só começava a frequentar lugar que tinha parquinho, né? Eu já não escolhia mais o restaurante pelo cardápio. Eu escolhi o restaurante pelo parquinho, né? Para eu poder comer e o filho ficar no parquinho, né? Então, é isso. Se a gente quer que tenhamos do nosso lado pessoas boas, né, a gente tem que ser uma pessoa boa. Porque se a gente é uma pessoa má, aspas, né, má são todos aqueles sentimentos que a gente viu lá no início da aula, né? A gente vai ter pessoas que se assemelham energeticamente, emocionalmente, sentimentalmente, psiquicamente, com os mesmos emissões que eu estou mandando para o universo. Certo? Eu acho que vocês não gostaram dessa aula, porque eu botei a responsabilidade toda na mão deles, né? Mas podem continuar fazendo a mediúnica de desobsessão. Devem, mas como auxílio, tá? Como auxílio. Dali do portão amarelo para fora, vamos botar em prática tudo que a gente vem aprendendo aqui na ULI, né? Vocês não vão se arrepender. Eu já estou aqui na casa há 17 anos, eu estou 10% melhor. Nesses 17 anos, eu melhorei 10%. Hã? Imagina como era antes, né? Mas a Adenauer diz que hoje é a nossa melhor versão, né? Essa encarnação de Alessandra, de Larissa, de Carlos, é a melhor versão. Imagina como que Larissa era 10 encarnações atrás. Devia ser miseravona, que nem diz o baiano, né? Desaforada. Bom, gente, eu espero encontrar... Eu ainda vou vir aqui esse semestre? Você ainda vai me convidar esse semestre? Eu vou pensar. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.